Olá, estamos de volta com a Maria Inês Delorme. Ela é professora do Departamento de Estudos da Infância da UERJ e vamos continuar conversando sobre os avós, mas hoje vamos falar sobre a relação nora e sogra. Vamos lá? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa tentar é não aceitar essas frases feitas que têm relação a as sogras tardam, mas não falham, filhos de filha, neto eu não sei nem como provérbio, porque de tanto que me incomoda isso, né? Filho de filho, será que é? Alguma coisa assim, questionando se o neto, porque tem aquela coisa histórica de que os homens, quando estão juntos com alguém, de uma escolha de amor, seja lá qual for, que se afastam da família deles de origem e vão ficar só com a família da parceira, do parceiro, enfim. E esse foi o primeiro desafio, porque... Você tem 3 homens, né? Eu tenho 3 filhos homens e 10 anos depois tenho uma filha, mulher. É claro que com os 3 filhos homens a relação já era completamente diferente com cada um deles. Até a escola, que era boa para um, não foi boa para o outro. Mas essa questão do gênero, de fato, coloca a gente no lugar de quem vai ter 3 noras, né? E que eu vou ser a sogra delas, sem querer ser aquela sogra que se acha a primeira dona dos filhos, que isso é uma fantasia, eu acho tão boba. Eu tenho que respeitar quem tem, mas eu nunca tive. Segundo, eu também não sei exatamente onde que eu tirei essa segurança toda, nem se ela tem tanta razão de ser, mas eu tenho tanta certeza que o nosso amor é tão diferente, é tão outro. O amor da mãe pelo filho. A relação é tão íntima. A relação é tão diferente que eu acho assim uma bobagem a gente achar que isso pode se complicar. Mas quando entram outras mulheres na vida, a gente tem que entender que entram pessoas que têm algumas coisas que te permitem um pouco mais de comparação, de equiparação, e isso não é bom. Não é? A minha filha, mulher, me diz coisas que nunca meus filhos disseram. Mãe, nunca vi uma mãe que não usa maquiagem toda hora. Nunca vi uma mãe que não usa sapato alto. Minha filha fala isso pra mim também. Nunca os meus filhos homens tinham me dito isso. Né? Os filhos homens acham sempre que se a gente está bem humorada, que a gente é disposta, que a gente é legal, que está tudo sempre muito bem. Tudo certo. Então, eu tive que tomar algum cuidado, porque eu acho que ainda mais desse lugar de educadora, de mãe de 4 filhos, que a gente, quando fala que tem 4 filhos, as pessoas fazem... E eu sempre trabalhei, sempre tive meus filhos também em creches e estão todos aí saudáveis. Então, assim, muito cuidado eu tive com isso, né? E tem vários capítulos no livro Como Nascem os Avós que eu percebi que tive alguns deslizes em relação a isso. No caso do meu primeiro neto, quando teve uma pneumonia, eu percebi que eu liguei 3, 4 vezes para minha nora perguntando: e aí? Tá com febre? Tá sem febre? Tá tossindo? Nebulizou? Não nebulizou? Até que chegou uma hora que eu pensei numa brincadeira que eu tinha ouvido, que é da bilheteira do metrô. Meu filho me contou uma vez uma piada, uma história engraçada de uma pessoa que, como a bilheteira do metrô, só faz cobrança, né? Então eu fiquei pensando, não quero ser a bilheteira do metrô. E aí não liguei por umas 6 horas seguidas. E aí foi lindo que ela me ligou, a minha nora, e disse: sogra, você não me ligou um tempão, o que houve? Você tá zangada comigo? Eu falei: não, eu tô zangada comigo, que acho que eu fiz uma coisa inadequada, porque todos nós estávamos ansiosos, então não adiantava eu ficar enchendo ela de perguntas que ela não tinha também respostas. E aí também vamos aprendendo juntos e, né, tem um capítulo sobre isso aqui, sobre a forma que eu acho que eu posso também me adequar para não ser uma pessoa inconveniente. Inconveniente, invasiva. Eu acho que o que eu percebo, Maria Inês, eu convivo com muitas mães e com algumas avós também, né? E às vezes os pais também trazem esse relato, mas é uma questão muito mais das mães do que dos pais. Nessa relação de se sentirem muito invadidos e de se sentirem muito desrespeitados. Por exemplo... eu não quero que coma chocolate, mas aí quando vai para casa da avó, a avó vai dar o chocolate escondido, né? Coisas que a gente sabe, eu vivo aqui algumas situações que estou lembrando aqui, tem várias, né?
a criança está em desfraude, por exemplo. Então a gente faz vários combinados com a família, mas aquela criança fica com a avó uma parte do dia. E aí a avó desrespeita todos os combinados que a mãe pediu, e aí o desfraude da criança desanda, e aí a mãe traz, puxa, mas a culpa é da avó, a avó não está colaborando. E aí eu percebo sempre nessas falas, né, uma dificuldade mesmo, muitas vezes, nessa relação, que eu acho que é isso, que é de construção. Aquilo que a gente estava falando no outro vídeo, a gente aprende a ser mãe, a gente aprende a ser avó a partir do momento que tem essa criança. E essa relação também vai sendo construída, porque uma coisa é você casar com o filho de alguém, outra coisa é você ter o neto desta pessoa, né? São duas relações totalmente diferentes, uma com a mãe deste ser e a outra com a avó deste serzinho que nasceu. E eu acho que quando as pessoas realmente não estão atentas, né, ao se colocar no lugar do outro, isso que você falou, né, se colocar no lugar do outro, será que eu não estou no lugar só de cobrança? Será que eu não estou no lugar também só de avaliadora do trabalho do outro, entre aspas, daquilo que o outro está fazendo? Será que está dando o remédio certo? Será que está levando no médico certo? Será que está dando a alimentação adequada? Porque comigo eu fiz dessa forma. Então eu acho que às vezes entra também numa competição de que aquilo que eu faço é melhor do que o que a outra fez. Acaba gerando muitos conflitos. É a criança que muitas vezes fica no meio dessa confusão, né? Fica nesse cabo de guerra. Que eu acho que o foco da questão deve ser a criança, e isso para nós é um pouco facilitado por o nosso foco de trabalho e de ação, a vida toda ter sido com crianças, mas quando o foco é a criança, é muito fácil a gente entender que não tem nenhum tipo de amor que a gente possa estabelecer com a criança que quebre com a confiança dela comigo, da mãe dessa criança comigo, do pai dessa criança com a avó. Então, isso é tão claro para mim, né, que eu não fico perguntando o que pode e o que não pode, mas eu tento mapear assim, o que eles deixam e o que não deixam. E às vezes eles perguntam, você vai falar pro meu pai? Não vou falar pro seu pai não, gente, vai resolver aqui. Mas eu tento sim, sempre respeitar e dizer, e fortalecer a figura do pai e da mãe. Acho que isso é muito importante para mim, como avó e como sogra. Saber que conta comigo, mas que não conta comigo como aquela pessoa permissiva, que deixa tudo. Eu não acredito que assim eu esteja sendo boa para os meus netos. Então isso para mim é muito facilitado. Mas eu adoro quando a gente tem, por exemplo, eu tenho 3 netos homens, além dos 3 filhos homens, e a gente tem um fogãozinho que fizemos juntos, temos panelinhas e a gente brinca de panelinha e cozinha. Eu não tenho o menor problema. Se são homens, se são mulheres, o que são para brincar de panelinha, para brincar de dinossauro, para fazer máscaras, para... Brincamos. São crianças. São crianças, né? São crianças e que são filhas daquele casal, e eu e meu marido educamos os nossos filhos na medida do que a gente pôde fazer, do jeito que nós estabelecemos. Então, eu acho que é essa a experiência do pai e da mãe. Eles também têm que ter fazer as escolhas, determinar as prioridades. Eu acho que o meu lugar não sinto como sendo esse. Não me sinto confortável dando pitaco. Inclusive, a gente tem a chave, todos nós temos a chave um da casa do outro, né? Mas a chave fica para uma emergência. Eu não vou na casa dos meus filhos e abro com a chave. Nunca vou fim de semana que eu sei que o pai e a mãe estão juntos, porque todos trabalham sem avisar e sem perguntar. E o que vocês estão fazendo? Tem um ingresso aqui pra gente ir a um teatro. Nunca, eu tento não ser inoportuna. Mesmo assim, a gente não tem certeza se, hora alguma, a gente acaba resvalando, mas eu tento não ser. Eu acho que isso é uma preocupação, não ser invasiva, não ser inconveniente. Né? Eu acho que essa é uma grande questão que eu percebo do outro lado, né? Dos pais, uma queixa assim mesmo, dessa questão mesmo do desrespeito. O que eu mais percebo é isso, né? Se sentem desrespeitados no seu lugar mesmo de pai e mãe. Como se não fossem dar conta daquela criança que capacita eles, esse lugar do pai e da mãe mesmo, exatamente isso. E aí se sente, e às vezes você está lidando com pessoas realmente que são mais inseguras, e isso só reforça essa insegurança. Ao invés de ter, né, a voz de não, você é capaz, você é o pai, você é a mãe, se coloque nesse lugar, vai lá e faça, né, da forma como você está decidindo que é o melhor para o seu filho, faz o papel contrário, né, coloca mais incógnitas na cabeça. E aí gera mais insegurança. Sabe uma coisa, Carla, que eu acho assim, que ser avó
equivale quase a uma medalha por merecimento. De uma certa forma, a gente tem um sentimento muito amoroso, muito de buscar nossas raízes, e de assim, como se fosse uma coisa de que, não quero que pareça pretensioso, mas é um sentimento que eu estou tentando expressar, de que nós fomos pais e mães bons o suficiente para os nossos filhos quererem também ter filhos. É um sentimento, eu estou tomando esse cuidado. Sim. Porque eu não sei nem se eu senti isso. Então, esse lugar é dele nesse momento, né? Esse lugar é dele, porque eu tenho 3 filhos homens que já são pais, é deles. E a pessoa que eles escolheram para ser mãe e viver esse papel é uma escolha deles, né? Eu estou aqui só para apoiar e para respeitar e para entender que eu não estou escolhendo um objeto do meu amor, embora acaba que elas sejam mulheres muito interessantes, muito adoráveis, muito trabalhadoras, muito criativas. Então, eu também trabalho muito, então nós temos muita vida própria e isso ajuda muito. Sim. A sermos bons sogras, genros, filhos e noras e netos. É uma alegria quando eu estou com eu acho que você está falando isso, eu estou pensando aqui, né? Na verdade, a sua vida nunca girou unicamente em torno dos seus filhos, como também não gira unicamente em torno dos seus netos. Eu acho que isso também faz alguma diferença, né? Quando você tem famílias que, por conta mesmo de toda a história, né, de vida, tanto o pai quanto a mãe acabam se voltando muito para os filhos, tem aquele foco. Quando nasce o neto, só tira o foco de um lugar para o outro, e talvez o sentido da vida passe a ser aquele neto, não tenha outros. E aí eu acho que tudo ganha uma dimensão errada. Porque a experiência da avó e do avô, a gente diz assim, mas eu tenho mais experiência, eu sei o que é melhor. Isso é uma balela. A experiência é algo que a gente vive. Sim. A gente pode até falar da experiência, sim, mas a gente precisa viver. Serviu para você naquela situação, naquele momento. Naquele momento, não quer dizer que vai ser bom. Então, assim, tanta coisa que surgiu que não tinha antigamente. Leite de soja, sim, em pó, coisas que facilitam, a fralda descartável. Então, eu acho que isso é uma bobagem, a pessoa usar a sua experiência e esse saber da experiência acumulado, que é verdadeiro, como sendo o único saber, o mais forte, o melhor. Eu acho que esse é um desafio. É um desafio permanente. Desafio. Ser avó é um desafio, mas acho que é um desafio delicioso, né? Delicioso. E deixa eu só falar uma coisa pra gente finalizar aqui, né? Você falou que ser avó você se sentiu ganhando uma medalha. Você é medalhista 3 vezes, né? Eu sou medalhista 3 vezes. Por enquanto, né? Eu procurei fazer sempre, reverenciar esse lugar de avó, né? Com esse livro, com o blog Papo de Pracinha, que a gente tem uma ação de crianças na natureza. E eu continuo sendo aquela pessoa que estuda, que aprende com as crianças, que escrevo sobre elas, escrevo com elas, para elas. E o livro Infância Fora da Asa, que são os textos mais polêmicos do Papo de Pracinha, vão estar no livro que vai ser lançado na Bienal do Rio esse ano. Ai, muito bom. Tá todo mundo convidado também. Depois você vem aqui para apresentar esse livro pra gente também. Depois eu venho apresentar o livro. Muito bom. Espero que esse papo tenha ajudado você a repensar na sua relação de ser avó, no seu papel aí como mãe, na relação com o seu sogro, com a sua sogra, você como pai também. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de acompanhar o Estúdio da Criança nas redes sociais.